Olá, alunos do 7º ano. Eu já lhes disse que a morfologia, que foi o estudo que vocês fizeram no 6º ano, ajuda a entender, compreender melhor a análise sintática. Saber as classes de palavra, quais vão funcionar como adjuntos adnominais, quais vão funcionar como núcleo do sujeito, quais vão funcionar como complementos verbais, né? E isso depende muito do entendimento da morfologia, dizer a que classe a palavra pertence. E iniciamos o ano letivo trabalhando os termos essenciais da oração, que é sujeito e predicado. Mas antes disso, nós vimos o conceito de frase, oração e período. Frase é todo enunciado linguístico com sentido completo, né? E existem as frases verbais e nominais. As frases verbais são aquelas que são constituídas com verbo, e elas são chamadas também de oração. E a oração, por sua vez, é também chamada de período. E o período pode ser simples ou composto. Ele é simples quando possui uma oração só e composto quando possui duas ou mais orações. E como fazemos para identificar o número de orações de um período? Basta identificar a quantidade de verbos existentes no período. É importante lembrar que o período termina com sinais de pontuação, ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação. E em seguida nós partimos para os termos essenciais da oração, que é sujeito e predicado. E iniciamos a análise sintática identificando o verbo. É através do verbo que nós iremos descobrir o sujeito da oração e o predicado. Exemplo, o cão e o mendigo dormiam ao relento. Onde está o verbo? O verbo é dormiam. Quem dormia? O cão e o mendigo. O cão e o mendigo é o sujeito. E o predicado é dormiam ao relento. Quando nós falamos núcleo do sujeito, é a palavra mais importante do sujeito. De quem que eu estou falando? E geralmente é um substantivo ou uma palavra substantivada. Nesse exemplo, nós estamos falando do mendigo, do cão. Então, cão e mendigo são dois núcleos. Substantivo é composto. Vocês viram aí, o sujeito é composto, desculpa. O sujeito é composto. Nós vimos que existe sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, sujeito indeterminado e oração sem sujeito. Hoje nós iremos dar continuidade vendo os tipos de predicado. Mas para isso é interessante sabermos identificar o verbo quanto à predicação. Quanto à predicação, o verbo pode ser intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, bitransitivo. O que é bitransitivo? Ele é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. E verbo de ligação. Exemplo, o verbo intransitivo é aquele que tem sentido completo, não precisa de nada para completar. Vou dar um exemplo. O professor chegou. O verbo é chegou. Alguém pergunta alguma coisa? Não, todo mundo entendeu. O professor chegou. Então, chegou não pede complemento nenhum. Ele tem sentido completo, portanto, ele é um verbo intransitivo. O verbo transitivo direto é aquele que pede um complemento. E geralmente nós perguntamos o quê? Exemplo, meu pai comprou um carro. O verbo é comprou. Quem comprou? Meu pai. Meu pai é o sujeito, comprou um carro é o predicado. Meu pai comprou. Se eu parar a frase no verbo, em seguida vocês irão fazer a pergunta, comprou o quê? Toda vez que eu pergunto o que é o verbo, é sinal que o verbo não tem sentido completo, ele precisa de algo para completar. É por isso que ele é chamado de verbo transitivo. E toda vez que eu pergunto o que é o verbo, ele é chamado de verbo transitivo direto. Então, e existe também os verbos transitivos indiretos. Toda criança necessita de carinho. Nesse exemplo, quando eu falo, quem necessita? Toda criança é o sujeito. Necessita de carinho é o predicado.
O núcleo do sujeito aí é criança. Eu tenho um sujeito simples. O toda é um pronome indefinido e ele exerce a função de adjunto adnominal, que está acompanhando o substantivo criança. O predicado é necessita de carinho. Se eu parar no verbo toda criança necessita, vocês irão perguntar, necessita de quê? Ele pede um complemento, por isso que ele é transitivo. E toda vez que eu pergunto de que, a quem, para quem, ao verbo, ele é chamado de verbo transitivo indireto. E existe também o verbo bitransitivo, que é aquele que é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Exemplo, Laís escreveu uma carta ao pai. Laís escreveu o quê? Você perguntou o quê? Então você já sabe que ele é transitivo direto. Uma carta está completando a sua pergunta ou respondendo a sua pergunta o quê? Ele é o objeto direto. A quem? Quem escreve uma carta a alguém. A quem? Outra pergunta feita ao verbo. Escreveu a quem? Ao pai. Ao pai é o objeto indireto. Existe também os verbos de ligação, que são aqueles verbos que indicam estado, né? Que são ser, estar, permanecer, ficar. O professor e andar também. O andar também pode estar no sentido de estar, mas também ele pode estar no sentido de ele ser transitivo. Tá? Cuidado com o verbo andar. Exemplo, eu falo assim, o professor está feliz. O verbo é estar. Quem está feliz? O professor. O professor é o sujeito, é um sujeito simples, o núcleo é professor, o é adjunto adnominal, que é um artigo. O predicado é está feliz. O que o professor fez? O professor não fez nada, ele está. Está é um verbo de ligação. Tá? Ele está ligando. Ligando o quê? Quem que está feliz? Não é o professor? O feliz não está do lado do predicado? Está feliz não é predicado? É. Só que feliz se refere ao sujeito. E nós veremos posteriormente que esse termo, feliz, será chamado de predicativo do sujeito. Por que nós temos que estudar os verbos quanto à predicação? Porque facilita muito na identificação do predicado. Quando o verbo é significativo, eu tenho um predicado verbal. Quando ele não é significativo, o predicado é nominal. Mas, professor, o que é verbos significativos? Os verbos significativos são todos aqueles verbos de ação, que expressam uma ação. Tá? E o verbo de ligação não expressa ação nenhuma. Portanto, identifica-se o predicado, o tipo de predicado, através do verbo. Se eu falar no que eu disse lá, meu pai comprou. O que meu pai fez? Ele comprou, ele fez uma ação. Tá? Então é um verbo significativo, ele é um verbo transitivo direto. E, portanto, o predicado é verbal. Agora, se eu falo, o professor está feliz. O verbo é estar. Quem está feliz? O professor. O professor é o sujeito. O que ele fez? Ele não fez nada, ele não fez ação nenhuma, ele está. Portanto, o professor, portanto, é o sujeito da oração. Né? Nós temos aí um sujeito simples, porque só tem um núcleo, que é professor. Ele é adjunto adnominal, ele é um artigo, ele acompanha o substantivo. E é importante vocês saberem também que todas as classes de palavras que acompanham o substantivo, elas funcionam como adjuntos adnominais. Mas, voltando ao assunto do verbo, eu pergunto ao sujeito, o que o professor fez? O professor não fez ação nenhuma. Portanto, está não é um verbo significativo. E se ele não é um verbo significativo, o predicado não é verbal, o predicado é nominal. Existem 3 tipos de predicado: o verbal, o nominal e o verbo nominal. No momento, ficaremos somente com o predicado verbal e nominal. Mas, para isso, para vocês identificarem que será
visto posteriormente em outras aulas, é importante que vocês consigam identificar o tipo de verbo quanto à predicação. Segue em anexo uma série de exercícios para vocês fazerem em casa. Caso tenha dúvida, assista a aula novamente e até a próxima.